Em 27 de setembro de 1960, o então enfermeiro anestesista e explorador norte-americano Ron White leu um artigo na revista Life e ficou impressionado com as fotografias aéreas da matéria, que mostravam uma estranha formação moldada numa montanha a 20 milhas ao sul do Monte Ararat. A estrutura em forma de barco devia ter aproximadamente 150 metros de comprimento. White já era conhecido como arqueólogo bíblico, devido não só ao seu fascínio pelo tema, como também por ter feito descobertas que muitos acreditam até hoje ter ligações com relatos bíblicos. Foi ele quem encontrou, por exemplo, sinais da Torre de Babel e do sítio do Monte Sinai. Ficou bastante conhecido também por ter dado início à caça ao maior tesouro bíblico, a Arca da Aliança. Bom, e quanto à Arca de Noé? O que White descobriu que o fez pensar, até o dia de sua morte, que se tratava mesmo da embarcação usada por Noé? De acordo com a Bíblia, Deus decidiu enviar um grande dilúvio para destruir toda a humanidade, exceto Noé e sua família, que eram justos e fiéis a ele. Deus instruiu Noé a construir uma grande arca e a levar com ele um par de cada espécie de animal, para que eles pudessem sobreviver à inundação e repovoar a terra depois que as águas baixassem. Noé seguiu as instruções e construiu uma arca de aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Ele levou junto sua esposa, seus 3 filhos com as esposas, além de animais de todas as espécies, incluindo aves, répteis e mamíferos. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e depois que as águas baixaram, a arca finalmente repousou no topo do Monte Ararat, segundo consta no capítulo 8, versículo 4 de Gênesis. Bom, não é incomum que embarcações há muito naufragadas ou restos delas sejam encontradas ainda hoje. Em 2020, na Noruega, por exemplo, descobriram um drakkar, um tipo de navio viking datado com 1000 anos de idade, e estava em boas condições para ser restaurado. Ele não foi o primeiro barco viking encontrado na Noruega. Outros 2 foram encontrados em 2018 e 2019. Uma embarcação nos moldes e dimensões da Arca de Noé certamente deixaria alguma marca, mesmo que passados alguns milhares de anos. E foi justamente essa premissa que fez com que o Ron, que além de tudo era cristão, fosse atrás de seus objetivos. Desde que leu aquele artigo na revista Life, o pesquisador não parou. White até construiu um modelo da arca, estudou regiões vulcânicas para ter uma ideia sobre se a embarcação já poderia ter sido consumida pela atividade vulcânica na região, uma vez que o Ararat é do tipo estratovulcânico. Ele também construiu uma réplica da montanha turca, de forma a estudar um ponto provável em que a arca teria atracado após as águas baixarem. Em 1977, depois de ter ido uma vez à Turquia e não ter encontrado o que queria, White retornou ao país, desta vez acompanhado pelos 2 filhos adolescentes e após ter contratado alguns homens para a expedição. Depois de algumas dificuldades e já no segundo dia de tentativa, chegaram a uma aldeia, onde conseguiram guias para continuar. Caminharam por quilômetros de terreno acidentado, até que White percebeu uma pedra, idêntica às pedras de âncora achadas no mar Mediterrâneo, que ele tinha visto em livros arqueológicos. A diferença é que essa pedra era muitas vezes maior. White percebeu que havia 8 cruzes esculpidas na pedra.
Os aldeões também mostraram a ele outras semelhantes, também com cruzes esculpidas. Continuaram caminhando, quando chegaram a um cemitério antigo, com monumentos estranhos, que pareciam representações simples de barco. Teriam essas coisas alguma relação com a Arca de Noé? White acreditava que sim. E mais, as âncoras de pedra, como ele as chamou, cumpriam fielmente a função de contrapeso em um barco. White precisou retornar aos Estados Unidos. Mas em 1979, um terremoto abalou a Turquia, inclusive no Monte Ararat, onde o sismo provocou o desmoronamento de uma parte e acabou revelando uma silhueta do que parecia ser uma embarcação. Ron não teve dúvidas e retornou ao Monte Ararat, em outra de suas 24 viagens que fez entre seu país e a Turquia. Mas havia algo, de acordo com as imagens aéreas e as dimensões medidas. Os estudiosos não chegavam a um consenso. O tamanho da arca. Segundo a Bíblia, Deus teria dito a Noé: faça uma arca de madeira de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Gênesis 6, 14 e 15. Se convertermos 300 côvados hebraicos para pés, que é a medida padrão dos Estados Unidos, teremos uma medida de 437 pés ou 133 metros no nosso sistema. No entanto, depois de medida, a extensão dessa arca foi calculada sobre as montagens desses restos fósseis em forma de navio e um total de 515 pés de comprimento. Simplificando, a arca seria cerca de 20% maior do que o descrito na Bíblia. Esse fato foi um dos argumentos mais fortes para alguns estudiosos refutarem a ideia de que aquela era a verdadeira Arca de Noé. Porém, não para White. Ele estava convencido de que era a Arca do Dilúvio. E, num dado momento, lembrou-se de um fato histórico que muitos ignoravam. O autor de Gênesis foi Moisés. E bem, Moisés era hebreu, mas foi criado e educado por egípcios. Faria sentido, então, pensar que Moisés não conhecia as medidas dos côvados hebreus, mas sim dos côvados egípcios. Como são duas medidas completamente diferentes, eles fizeram uma nova conversão: 300 côvados egípcios para pés. Adivinha qual foi o resultado? Sim, 515 pés. A medida exata que aquela estrutura no Monte Ararat possuía. Depois disso, as pesquisas ganharam mais força. A equipe, então, escaneou o local com um gerador de frequência molecular, que mostrou um padrão particular de linhas de ferro sob o solo. Ao passarem fitas ao longo destas linhas, descobriram que o formato final das fitas foi de um grande navio que tinha as mesmas medidas de largura e comprimento que a Bíblia descreveu para a Arca de Noé. Segundo White, na época, se mostrassem a foto do local a uma criança, ela diria que era de um navio. Descobriu-se depois que a estrutura era originalmente composta por 3 níveis ou convéses. Para descobrirem a profundidade em que poderia estar o restante do provável barco, a equipe usou um radar de penetração. Que o suposto navio tinha 3 convéses. Os 2 superiores desabaram, enquanto o inferior ficou intacto. Segundo os pesquisadores, só esta parte do barco deveria ter 144 quartos, um número alto, mas talvez o suficiente para transportar os animais, conforme foi pensado pelos exploradores. Além disso, relataram ter descoberto
paredes, cavidades, uma porta perto da frente, rampas e grandes cisternas perto da proa. Não contentes com todas as descobertas, os pesquisadores passaram a usar 4 tipos diferentes de detectores de metal e encontraram também muitos rebites. Estes foram analisados, pois, dependendo de sua composição, poderia-se saber se eram formações naturais ou se eram pregos ou outro objeto criado pelo homem. Concluíram que os rebites eram feitos de alumínio e não da forma encontrada na natureza, mas manipulada pelo homem. Uma das últimas descobertas da equipe de White foi um objeto escondido sob a superfície. Este objeto era, na verdade, um pedaço de madeira do convés, um fragmento ideal para estudar e ver se era madeira genuína, pertencente a uma árvore e não ali colocada recentemente por alguns homens. Quando fizeram o teste com carbono 14 na madeira, descobriram que ela pertencia a uma árvore antiga que foi petrificada com o passar do tempo. White chegou a mostrá-la em uma entrevista que deu à CNN, daquele final da década de 70. As pesquisas continuaram, mesmo sem o apoio do governo norte-americano, mas de forma implícita do governo turco, que via ali uma chance de investir no turismo religioso. Aliás, mesmo que nada tenha sido comprovado, a região hoje se gaba em dizer que é a terra da Arca de Noé e tem recebido, ainda que timidamente, um certo número de turistas. Apesar das descobertas importantes, Ron White não teve o mérito do reconhecimento oficialmente falando. Ele morreu em 1999, certo de que havia encontrado a Arca do Dilúvio, só que sem o devido aval dos governos. No entanto, ele deixou um legado importantíssimo para a arqueologia bíblica, além de aprendizes e seguidores que ainda estão trabalhando seriamente para comprovar de vez que White estava certo. Mas fica no ar a pergunta: por que o governo turco e o governo americano escondem as descobertas e não as tornam públicas?